Olá, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E neste vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Basílio II, o Bulgaróctono, ou seja, o matador de búlgaros. Vamos conhecer a história deste imperador que tem um dos mais longínquos reinados na história do Império Bizantino. E nesta primeira parte deste vídeo, que é um vídeo que vou dividir aí em duas partes, nós vamos ver como foi o início do seu reinado, já tendo que encarar uma usurpação de dois grandes generais bizantinos, a aliança com um novo povo e um antigo povo que já deu problema, mas agora vamos ter uma aliança mais firme, e também o seu combate contra os árabes da dinastia Fatímida. Então tem muita coisa nesse vídeo de hoje, então se prepara aí que vai ter muito conteúdo. Mas antes de começar este vídeo, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilha com a galera. E vocês que são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Aqui vocês podem encontrar muito conteúdo de antiguidade nas nossas sagas e mini sagas que estão aí disponíveis na videoteca do Zelota, distribuídas em playlists, todas organizadas por tema. E também vocês podem me seguir no Instagram, @zelota, para ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes e assistir aos vídeos do Curta com o Zelota, que são vídeos que eu faço de um conteúdo extra dos vídeos aqui no YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais, as metas de inscritos, e nos sábados às 17 horas com a nossa saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo, sem enrolação. Vamos embora para a história do Basílio II. Basílio II, que reinou efetivamente de 976 até 1025, então nós vamos aí cruzar um século, vamos sair do século X, vamos para o século XI. E ele que, como eu já mencionei no iniciozinho do vídeo, era conhecido como Bulgaróctono, que seria o caçador de búlgaros ou o matador de búlgaros. Ele nasceu no ano de 958 e era um porfirogênito, ou seja, nascido na púrpura, e assim como o seu pai Romano II e o seu avô Constantino VII eram filhos de um imperador reinante. E, como eu já mencionei, ele era filho do Romano II com a Teófana. Bom, falando sobre ele fisicamente, a descrição física é que ele era um homem de baixa estatura, porém corpulento, tinha olhos azuis e usava os bigodes um tanto quanto exagerados e tinha o hábito de ficar passando a mão no bigode, puxando o bigode. Não era exatamente estilo do Dali, mas enfim, era aquele bigodão grande, vocês devem imaginar como é. E diziam que ele tinha uma gargalhada muito alta e não era chegado à literatura. Porém, ele compensava a sua baixa estatura quando ele subia em cima de um cavalo, e diz que em cima do cavalo ele era terrível, tinha uma grande habilidade em lutar montado em um cavalo. Bom, ele foi coroado como co-imperador no ano de 960, foi aquele período em que ele foi co-imperador do Romano II, e depois posteriormente teremos ali os imperadores protetores, que foram os generais Nicéforo II e também o João Tizimices, conhecido como João I. E ele foi justamente coroado em 960 como co-imperador junto com seu irmão, que no caso era recém-nascido na época, o Constantino VIII. Bom, ele se tornou imperador no ano de 976, como disse, dia 10 de dezembro, após o falecimento do João I. E um dos seus primeiros atos foi de trazer a mãe dele de volta para o convento, que havia sido enviada pelo João I, depois que ele casou-se ali com a Teodora. Enfim, aquela história que eu mencionei no vídeo anterior. A propósito, se você não assistiu ao vídeo anterior, dá uma conferida, o card está aqui em cima, senão você vai ficar meio perdido na história aqui. Bom, o início do reinado dele e o início ainda com uma regência. Pois é, apesar dele ter assumido o reinado, ele tinha ainda 18 anos. Tinha idade para reinar? Tinha, mas faltava ainda experiência, faltava algumas coisas para ele. Então quem é que ficou como regente no início do seu reinado? Aquela cobra que era o Basílio Lacapeno, o famoso filho bastardo do Romano I, lá atrás, Romano I, que foi
ali o cara que, meio que tomou o trono do Constantino VII, enfim, o usurpador gentil. E o Basílio Lacapeno era aquele político, né, astuto, ele era como se fosse um presidente do Senado bizantino. E ele tinha a intenção clara de tornar o Basílio II e o Constantino VIII seus fantoches, né? Mas não foi muito bem sucedido nisso aí. Bom, Basílio II ele havia já aprendido com os seus antecessores, né? No caso já como eu mencionei de Séforo II e João I, que foram brilhantes militares, com a sua experiência como generais, mas péssimos administradores. E fizeram com que os seus generais acabassem tendo poder demais, o que seria um problema para o Basílio II. Eis então que esse poder demais vai acontecer culminando com uma usurpação, uma revolta desses generais. Teremos o Bardas Sclero, para quem não recorda, ele era parente ali do João Tizimices, na verdade ele era tio da primeira esposa do João Tizimices, e o Bar das Focas, que era primo do João, né, por parte de mãe. E eles estavam ali governando a tema da Anatólia, eram os caras mais poderosos daquela região ali. E aconteceu que houve ali uma primeira rebelião que foi, né, iniciada com o Bardas Sclero em 979. E aí o Focas ele contou com a ajuda de um novo povo aliado que ainda não foi mencionado aqui na saga bizantina, que eram os georgianos. Então os príncipes Tornício e Davi III Curopalata, eles ajudaram os bizantinos enviando 12 mil homens. Parece pouco, mas para a época era muita gente, né? Uma pessoa equivalia a 10 atualmente, né? Então você vê a diferença de população. Então essa rebelião que aconteceu em 979, o Focas acabou sendo fundamental, né, ajudando o Basílio II para abafar essa rebelião do esclero. E aí acabou que o esclero foi derrotado e foi exilado. E aí durante esse meio tempo, entre uma rebelião e outra, né, dos seus generais, em 985 o Lacapeno acabou caindo, sendo acusado de ter participado dessa conspiração com o esclero e também por conta daquelas questões que lá atrás o João Tizimices descobriu e por isso acabou pagando com a própria vida, e ele teve as suas propriedades confiscadas, né, pelo governo, né, e claro, pelo Império Bizantino, e ficou preso. Em 989 agora foi a vez do Bar das Focas se rebelar contra o Basílio II. E aí ele criou todo aquele movimento e o Basílio II contou com um novo apoio, dessa vez do príncipe russo Vladimir I de Kiev, que o ajudou enviando ali 6 mil homens para auxiliar o exército bizantino, e também quando ele acaba atacando ali a região de Quersoneso, né, que ficava na Crimeia, ali no território russo. E também com isso nós teremos no meio dessa rebelião, o que aconteceu foi que o Focas acabou tendo um ataque cardíaco e foi para o mundo além vida. Mas a rebelião não acabou por ali, pois o cara que estava exilado, que foi o esclero, ele retorna do exílio, assume essa rebelião e acaba dando sequência a essa guerra. Mas aí acontece que o Basílio II ele consegue essa vitória, inclusive até o Constantino VIII, que não se intrometia em assuntos militares, políticos, ele não tinha interesse por nada desse tipo, acabou fazendo parte do exército bizantino, dirigindo ali uma tropa, mas foi ali só para dizer que estava no meio, porque o Basílio insistiu, você tem que ir, é sua obrigação, enfim, acabou indo. Contra a vontade, mas foi. Então os bizantinos vencem, né? O Basílio II consegue essa grande vitória. E aí
Esclero acabou, depois de derrotado, ele acabou ficando cego, né? Tem duas teorias, uma que ele adquiriu uma doença que fez com que ele perdesse a vista, e outra de que ele teve a sua vista retirada, né, como punição pela sua rebelião, pela sua usurpação. Só que aí ele foi mantido vivo ainda, mas algum tempo depois ele acabou vindo a falecer. Mas antes disso, dele falecer, ele havia dado um conselho para o Basílio II, e parece que levou esse conselho para o resto da vida com ele. O conselho do esclero foi o seguinte: reduza os governadores que se tornam orgulhosos demais, que nenhum general de campanha tenha muitos recursos, esgote-os com exigências injustas, para mantê-los ocupados com os seus próprios assuntos. Ou seja, manda pouco dinheiro para que os soldados, quando forem cobrar, vão cobrar do general, vai ficar confusão. Não admita mulheres no conselhos imperiais, esteja acessível a ninguém, ou seja, esteja acessível, e compartilhe com alguns dos seus planos mais íntimos. Apenas alguns. E aí o Basílio contou, como falei, com aquela ajuda do Vladimir I de Kiev, mas que não ficou de graça essa ajuda, né? Ele havia cedido esses 6.000 homens, tomou Quersoneso, mas ele queria uma coisa em troca, né? Que foi a mão da irmã do Basílio II em casamento, que era a Ana Porfirogênita. E claro que o Basílio não aceitou esse pedido de casamento, nem a própria Ana, porque os russos eram vistos como bárbaros, né? Assim como outros povos, como os francos, os eslavos. Mas você deve estar pensando, nossa, mas os francos não eram do Império Sacro Romano? Bom, eram, mas tinha aquela rivalidade, né, de quem eram os verdadeiros sucessores do Império Romano. Então tinha aquela rivalidade, aquela disputa, e que agora já estava com o Império Sacro Romano Germânico, né, com Otão I, e que acabou transferindo ali para eles agora essa nova rixa. E aí aconteceu que o Vladimir estava tão determinado a se casar com a Ana que ele resolveu realmente se converter ao cristianismo. Ele foi estudar a respeito da religião, queria saber mais, e aí ele resolveu se converter, foi batizado, e foi aí que também ele prometeu que todo o seu povo seria convertido ao cristianismo, no caso os russos. E aí acontece que o Basílio decide aceitar, né, esse casamento, a própria Ana também, porque se ela se casasse com ele, ela estaria casando com um bárbaro, sairia da corte, enfim. E eles se casaram em 989. E aqueles soldados russos que foram fundamentais para essa campanha, que na verdade eram vikings, eles se tornam a guarda pessoal do imperador Basílio II, que vão ser conhecidos como varegues, ou a guarda varangiana, ou varangiana, né, que eram esses guerreiros vikings da guarda pessoal do imperador. Então essa aliança com os russos de Kiev, ela se tornará importante a longo prazo, né, com a formação séculos depois do Grão-Principado de Moscou, que depois se reivindicaria o título de ser a terceira Roma, né? A primeira foi a própria Roma e a segunda Constantinopla, herdando ali a política e cultura do Império Bizantino. E depois de resolvidas essas questões internas, agora vamos aos árabes, que não estavam quietos assistindo tudo ali sem fazer nada, né? Enquanto estava acontecendo essa guerra civil bizantina entre o Basílio e os antigos generais de João Tzimices, os árabes avançaram naqueles territórios que haviam sido conquistados pelo Nicéforo II e pelo próprio João Tzimices, e foram quase todos perdidos. E aí, a princípio, aconteceu uma trégua que durou 7 anos, sendo feita uma troca de prisioneiros. E aí, no caso, o imperador bizantino ficaria responsável, seria o caso o protetor dos cristãos que viviam em território fatímida, e o califa fatímida ficaria como protetor dos muçulmanos em território bizantino. Bom, por que pareça, existiam sim
muçulmanos dentro de Constantinopla e tinha uma mesquita em Constantinopla. Então, um outro pedido foi que o califa mandou que fosse trocada o nome dos abássidas pelo dos fatímidas nas orações de sexta-feira que aconteciam nessa mesquita em Constantinopla. Essa paz vai durar até o vizir Ibn Quilis falecer em 991. E aí vai ter o seu substituto, que era o califa Al-Aziz, que vai ter uma postura agressiva na Síria e coloca o general Manjutankin como governador de Damasco. E aí a coisa muda, porque foi dado a ordem para que o Manjutankin atacasse o emirado Radamânida, que ficava em Alepo. Para quem não se recorda, no vídeo passado eu falei que Alepo era um emirado Radamânida que estava sob proteção dos bizantinos. E aí o que aconteceu foi que nesse ataque, Al-Aziz ele não esperava que o Basílio fosse interferir. E o emirado foi invadido. Uma tropa bizantina que estava estacionada por lá tentou defender o território, mas acabou sendo derrotado. Quem estava responsável por aquele território era o duque de Antioquia, que era o Miguel Burques, que eu também mencionei o nome dele no vídeo anterior, que sofreu essa derrota em 992. Porém, a cidade de Alepo foi sitiada, mas resistiu ao cerco durante 13 meses. E aí no início de 993, o Manjutankin ele ficou sem suprimentos e acabou recuando, voltando para Damasco. Mas aí no ano seguinte, em 994, no mês de setembro, o Manjutankin ele retorna com mais homens e vai para o ataque para cima de Burtis em Alepo. E aí aconteceu a batalha de Orontes, que com a derrota do Burtis obrigou o Basílio a interferir. Ele estava sentado no seu trono, mexendo no bigode, e teve que sair do lugar e fazer alguma coisa. E foi aí que ele pegou um exército, juntou o máximo de homens que pôde, viajou pela Ásia Menor e chegou em Alepo em 16 dias, em abril de 995. E a chegada de Basílio, liderando o exército, acabou surpreendendo os fatímidas, que ficaram apavorados quando viram aquela quantidade de homens que o Basílio estava lá sentadinho no seu cavalo, mexendo no seu bigode e olhando para a cidade de Alepo. E os fatímidas ficaram sem saber o que fazer. O Manjutankin acabou botando fogo no acampamento que eles tinham formado e se mandou para Damasco sem a batalha acontecer, né? Só de verem ali o Basílio II, eles já se assustaram. E aí os bizantinos foram para Trípoli, né, no Líbano, sitiaram a cidade, mas não conseguiram conquistar. E depois eles vão para a cidade de Tartus, na Síria, onde eles conseguem ali uma vitória e refortificam a cidade, deixando um contingente de soldados armênios tomando conta daquela cidade. Aí o Al-Aziz, ele se preparava para ir para o campo de batalha e combater o Basílio II ali frente a frente. Então ele se organizou todo, mas antes de sair para essa campanha, ele acabou falecendo. Então foi cancelado esse ataque. Mas aí aconteceu uma nova expedição para a Síria. O novo conflito vai acontecer entre os dois estados por conta de uma confusão que os fatímidas fizeram em Tiro no ano de 998. E aí o substituto de Burtis, que era o Damião Damasceno, enfrentou os fatímidas na Batalha de Apameia em 19 de julho, sendo derrotado pelo general Ibn Sansama. E aí, depois dessa derrota, o Basílio teve que novamente resolver esse problema. Então ele partiu para a Síria, chegando lá em outubro de 999. E por lá ele ficou por 3 meses. As tropas bizantinas invadiram Baalbek, né, que fica no Líbano,
e colocaram uma guarnição em Shaizar, que fica na Síria. E aí no meio do caminho eles queimaram 3 fortalezas menores nas cidades de Abu Qabais e Masyaf, que ficam na Síria, e também em Arca, no Líbano. E aí foi feito um novo cerco em Trípoli, no Líbano, mas que mais uma vez fracassou, não teve sucesso. Mas no meio desse ataque todo, o Basílio ele recebeu uma notícia que veio da Geórgia que desviou a atenção dele. O seu aliado Davi III Curopalata havia sido assassinado. Então ele partiu para a Cilícia em janeiro e mandou uma embaixada para o Cairo. No ano 1000 foi feito um acordo de paz com o califa Alequeme, que estava mais preocupado com as questões internas, né? Só para não passar batido, o Alequeme acabou substituindo ali o Al-Aziz, beleza? E aí ele estava pensando mais em resolver como é que estava ali a questão do califado fatímida, as suas questões internas, do que entrar em guerra contra os bizantinos. E essa paz vai durar, né, esse período de 10 anos, até um novo governador chamado Aziz al-Dualá resolver começar a perseguir cristãos que estavam no território árabe. Entenda-se que a Jerusalém, né, estava ali dentro do território árabe. E foi aí que eles resolveram destruir a igreja do Santo Sepulcro no ano de 1009, ficando só as colunas que haviam sido construídas pelo Constantino. E aquela igreja, inclusive, havia sido reformada pelo Heráclio, né? Ela havia sido incendiada pelo Império Sassânida, né? Império que antecedeu os árabes, e ali a igreja foi totalmente destruída, né? Essa destruição, inclusive, vai servir para o surgimento, né, das cruzadas no século XI, né, que é o século que agora estamos, né, já estamos agora no ano 1000, estamos no século XI, e com esse objetivo de reconquistar Jerusalém e os territórios sagrados das mãos dos muçulmanos. E a primeira cruzada ela vai acontecer no ano de 1095. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. No próximo sábado, na segunda parte desse vídeo, a gente vai ver aí as questões que aconteceram na Itália, né, que aconteceram lá no território italiano. Vamos ver finalmente a guerra dele contra os búlgaros, o que deu o título dele de Matador de Búlgaros, né? E claro, teremos ali na segunda-feira, tem um Curta com o Zelota, e eu vou falar sobre esta guarda Vareg, que teve um rei que se tornou um rei da Noruega, né? Teve um desses membros que foi rei da Noruega, vamos saber quem foi. E claro, quarta-feira, para quem assistiu ali o vídeo, nosso especial de 2.000 inscritos com a história da Revolta Judaica de 66, eu vou contar a segunda parte, retomando lá do ponto que foi o cerco de Jotapata. Então a gente se vê agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.